Olá, vamos a mais uma resolução. Repara que é uma questão sobre geometria, tá legal? O enunciado ele fala assim, ó, o apótema do hexágono regular inscrito a um círculo vale 5 vezes raiz quadrada de 3 centímetros. Determine o lado do quadrado inscrito. Aqui estão as alternativas, né? Ele quer saber qual dessa alternativa é a alternativa correta, beleza? Então, a minha resolução eu coloquei da seguinte maneira, olha só, raciocina comigo. Aqui eu tenho um círculo, beleza? Tranquilo? Aí o que acontece? Dentro dessa circunferência, né? Tranquilo? Então, dentro dessa circunferência, eu tenho um hexágono. Lembrando que o hexágono é uma figura poligonal com 6 lados, tá legal? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como ele fala que é inscrito, né? Então, se é inscrito, tem que estar dentro da circunferência, beleza? E ele fala que esse hexágono ele é regular. Então, se ele é regular, então todos os lados desse hexágono têm a mesma medida, têm o mesmo valor, tranquilo? E também no enunciado ele fala que o apótema vale 5 vezes raiz quadrada de 3. Aí o que seria o apótema? Olha só. Aqui é o centro da circunferência, beleza? Tranquilo? Então, do centro da circunferência até o lado desse polígono, né? Isso em perpendicular, tá legal? Então, do centro da circunferência até o lado desse polígono, isso daqui é o apótema. Esse é o apótema do hexágono. E esse apótema aqui vale 5 vezes raiz quadrada de 3. Tranquilo até aí? Tipo, aí daí começa o meu raciocínio, olha só. A gente já sabe que o hexágono regular, ele é composto por 6 triângulos equiláteros. Tranquilo? De boa? Então, esse apótema aqui do hexágono, ele vai ser a altura desse triângulo equilátero. Tá legal? Então, eu tendo a altura desse triângulo equilátero, eu consigo achar esse segmento aqui, ó, que vai do centro até a circunferência. Então, esse segmento aqui que vai do centro até a circunferência, isso daqui é o raio. Então, eu consigo achar o raio dessa circunferência, beleza? Então, o que eu pensei? Eu vou pegar esse triângulo aqui e vou destacar ele aqui, ó. Tá legal? De boa? Aí, eu pensei assim, ó. Repare que o raio é igual ao lado do triângulo equilátero. Como eu falei, né? Esse raio aqui, ó, ele é igual ao lado desse triângulo equilátero, beleza? Então vamos lá, então olha só. A gente já sabe que esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, beleza? E qual é a condição para que se tenha um triângulo equilátero? É que todos os lados sejam iguais e todos os ângulos internos sejam iguais a 60, tá legal? Tranquilo? Então esse ângulo interno aqui ele vale 60 graus e esse ângulo interno aqui também vale 60 graus. Aí o que acontece? Essa altura aqui, ó, no triângulo equilátero, ela também vai ser bissetriz desse ângulo. Vai pegar esse ângulo de 60 graus e vai dividir em duas partes iguais. Então, cada parte vai valer 30. Tranquilo? De boa? Aí, como esse segmento aqui é a altura, então ele é perpendicular à base, né? Então, nesse ponto de concorrência aqui vai formar um ângulo de 90. Tá legal? Então, aqui ficou esse triângulo retângulo aqui, ó. Ângulo de 90, ângulo de 60 e ângulo de 30. Aqui é a altura. Eu estou chamando de H, mas a gente já sabe que a altura vale 5 vezes raiz quadrada de 3. Esse lado aqui do triângulo equilátero, a gente já sabe que é o raio da circunferência, né? Que é esse segmento aqui, ó. Que é o raio da circunferência. Então, estou chamando de R, tá legal? Então, como é que eu vou achar esse raio? Eu vou achar por razão trigonométrica. Então, eu vou fazer o seno de 60. Seno desse ângulo aqui, ó. Aí, em relação a esse ângulo aqui, essa altura aqui é cateto oposto, porque é o cateto que está de frente para esse ângulo, então é o cateto oposto, tá legal? E esse raio aqui, ele vai ser a hipotenusa no triângulo retângulo, porque aqui está o ângulo de 90 e o lado oposto é a hipotenusa. Então aqui vai ser a hipotenusa. Então, por razão trigonométrica, o seno desse ângulo aqui de 60, ele vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno do ângulo de 60 vai ser igual ao cateto oposto, que é a altura, dividido pela hipotenusa, que é o raio. Beleza? O seno do ângulo de 60, ele vale raiz quadrada de 3 sobre 2. É um ângulo notável, né? A gente já tem que saber disso. Que o seno do ângulo de 60 vale raiz quadrada de 3 sobre 2, que é igual
a altura, que eu estou substituindo por 5 vezes raiz quadrada de 3, e o raio vai ser a minha variável, é o que eu quero achar. Matematicamente, eu posso simplificar aqui na horizontal, né? Porque são fatores. Então, eu posso simplificar raiz quadrada de 3 com raiz quadrada de 3, beleza? Então, aqui vai ficar 1 sobre 2 e aqui vai ficar 5 sobre R. Multiplicando cruzado, aqui vai ficar R vezes 1, isso vai dar R. E 2 vezes 5 vai dar 10. Então, o raio dessa circunferência aqui, ó, esse raio, vale 10 centímetros. Beleza? Tá aí? Aí depois, eu pensei da seguinte forma, olha só. Botei assim, ó. Determine o lado do quadrado inscrito. Então, vem na mesma circunferência, tá legal? Agora, eu vou colocar dentro dessa circunferência um quadrado inscrito. Então, se é um quadrado inscrito, ele tem que estar dentro da circunferência. Tranquilo? De boa? A gente já sabe que o raio dessa circunferência aqui vale 10 centímetros. De boa? Então, do centro até a circunferência, isso vale 10. Mesma coisa para cá, ó. Do centro até a circunferência, também tem que valer 10. Tá legal? Então, repare que esse raio mais esse raio é a diagonal desse quadrado aqui, ó. Beleza? Tranquilo? E a gente sabe que o ângulo interno do quadrado é de 90 graus. E essa diagonal aqui, no quadrado, ela vai ser a bissetriz desse ângulo. Vai pegar esse ângulo de 45 e vai dividir esse ângulo de 90, né? Vai dividir em duas partes iguais, em duas partes de 45. Tá legal? Tranquilo? Aí o que acontece? Ele quer saber quanto que vale o lado desse quadrado. Beleza? Então, o lado desse quadrado aqui eu estou chamando de L. Tá legal? Essa diagonal do quadrado vale 20. E esse ângulo aqui vale 45. E aqui vale 90, né? Um ângulo de 90. Então, repare que eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. Beleza? Então, vou pegar esse triângulo retângulo e vou destacá-lo aqui. Tanto aqui, ó. Esse lado aqui, ó, é o que eu quero achar. Estou chamando de lado. Aqui é o segmento da diagonal, que é 10 mais 10, que vai valer 20. Esse ângulo aqui é um ângulo de 45. E aqui está um ângulo de 90. Então, a gente sabe que esse daqui é um triângulo retângulo. Então, eu vou achar o lado desse triângulo, desse triângulo retângulo aqui, né? Que é o mesmo lado do quadrado, por razão trigonométrica. Agora, eu vou fazer o sino de 45 graus. Então, olha só, em relação a esse ângulo, aqui é cateto oposto, beleza? Que é o cateto que está de frente para esse ângulo. E aqui é a hipotenusa do triângulo retângulo, né? Que é o lado oposto ao ângulo de 90, tá legal? Então, o seno de 45 vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, vamos lá. Então, olha só. Seno de 45 vai ser o cateto oposto, que é o lado que a gente quer achar, dividido pela hipotenusa, que vale 20. O ângulo de 45 é um ângulo notável, a gente já tem que saber. O seno, o cosseno e a tangente. Então, o seno do ângulo de 45 vale raiz quadrada de 2 sobre 2, tá legal? E aqui eu vou só repetir. Então, raiz quadrada de 2 sobre 2, que é igual ao lado dividido por 20. Dá para simplificar aqui na horizontal, ó. 2 dividido para 2 dá 1. 20 dividido para 2 vai dar 10. 10 está dividindo, vem para cá multiplicar a raiz quadrada de 2. Então, isso vai ficar, o lado é igual a 10 vezes raiz quadrada de 2. Beleza, galera? Então, o gabarito vai ser a letra A. Um abraço, até a próxima.